Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você, meu irmão, minha irmã, estará ouvindo este áudio, mas eu creio profundamente que há de abençoar, há de restaurar, há de edificar a sua vida. Hoje estamos retornando para o 4º dia do propósito em orações. Sim, o tema é oração. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. Hoje, no dia 28 de março, mais uma vez, no 4º dia, trazemos para leitura e reflexão o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E a palavra diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo porque trago uma grande paz para a sua vida. Ajuda amorosa para vencer o pecado. Quando incentivo é para confessar abertamente os pecados uns aos outros, quando o transgressor sinceramente arrependido sabe que aqueles a quem confessa estão primariamente interessados em ajudá-lo a sarar de sua doença espiritual. Mas se o arrependido achasse que os anciãos lidariam automaticamente com ele como alguém que merece ser reprimandado perante a congregação inteira como praticante do pecado, o efeito seria bastante diferente. Tal sentimento criaria uma barreira entre os pastores congregacionais e os que estão seriamente necessitados de ajuda para vencer a tendência para continuar na transgressão. Por outro lado, quando se confia em que os anciãos tomarão em consideração a sinceridade da pessoa em querer desviar-se do proceder ou atitude errada, querendo nunca mais voltar a ela. Isto claramente serviria de encorajamento para pedir a ajuda dos anciãos e para aceitar a ajuda deles, assim como faria a ovelha doente diante do seu consciencioso pastor. Preste atenção. Tiago havia anteriormente tratado de assuntos que exemplificam o interesse e a cordial preocupação no estilo familiar, que devem existir na congregação, como fraternidade. Com tal ambiente espiritual, realmente deve haver confiança entre seus membros, contribuindo para a fraqueza de expressão. E tal confiança seria especialmente notável quando se tratasse de admitir faltas e atos errados. Mostra-se aos cristãos nas Escrituras que podem e devem ter fraqueza no falar quando se dirigem a Deus com suas petições e seus problemas, porque tem um Pai amoroso e tem um ajudador compassivo e compreensivo junto ao Pai, o Filho de Deus. Aquilo que se aplica às cortes celestiais deviam refletir-se no domínio terrestre dos servos de Deus. Esta confissão não é igual ao arranjo do confessionário, em que a pessoa é considerada como tendo a obrigação de comparecer e de confessar todos os pecados, para obter a absolvição da culpa aos olhos de Deus. Embora Tiago tivesse feito anteriormente menção específica dos anciãos congregacionais com respeito aos doentes necessitados de ajuda, ele manda aqui confessarem os seus pecados uns aos outros, não limitando o assunto a certos dentro da congregação. Embora seja assim, é razoável que aquele que confessa seus pecados procure alguém que lhe pode ser de verdadeira ajuda
em sentido espiritual. Junto com o desejo de se aliviar, sem dúvida, querer o conselho e a oração do outro. Em Gálatas capítulo 6, versículos 1º e 2º, fala do reajuste daquele que dá um passo em falso e mostra que os habilitados para fazer o ajuste são os que têm qualificações espirituais. Os anciãos devem ter mais qualificações e também é possível que outros na congregação as tenham. Por exemplo, uma mulher poderá procurar a ajuda de uma irmã cristã, possivelmente mais idosa do que ela, conforme é indicado pelo conselho de Paulo em Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5, de modo que a fonte de ajuda não se limita aos poucos. O importante é que a pessoa tenha qualificações espirituais. Tiago mostra que o objetivo e o resultado de se procurar assim humildemente a ajuda deve ser o interesse de irmão ou irmã na oração a Yahvé a favor da pessoa que confessa a falta. A expressão uns aos outros é bem apropriada porque todos precisam reconhecer honestamente sua própria natureza pecaminosa, eliminando assim qualquer motivo para orgulho ou sentimento de superioridade ao cuidar das necessidades do errante. Em vez de superioridade, evidentemente deve haver um senso de compaixão mútua, visto que todos têm as suas próprias faltas e fraquezas. Aquele que agora dá ajuda deve dar-se conta de que algum dia ele mesmo poderá precisar de ajuda. Junto com a exortação à humildade, tal confissão aberta de faltas pode também servir como freio ao pecado. Afasta do proceder furtivo na vida, que priva a pessoa do efeito equilibrante que o conselho dos outros podem prover. Preste atenção. Para serem curados. Quem tem estado espiritualmente doente ou desanimado por causa de algum pecado pode pedir a ajuda curativa da oração de outro irmão. Pode ser que tenha permitido que o pecado se tornasse uma barreira para sua fraqueza no falar ao se dirigir a Deus em oração. Ao lado de sua má condição espiritual, poderá também estar fisicamente doente. De fato, a doença talvez se deva em parte à sua falha espiritual. A oração do irmão em prol dele poderá ajudá-lo, não só em sentido espiritual, mas também de maneira física. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago está dando ênfase à oração, especialmente à oração intercessória pelos outros. Exorta a congregação a dar ainda mais atenção às orações em proveito mútuo. O apóstolo Paulo advoga as orações de súplica a favor de outros. Diz: exorto, portanto, em primeiro lugar, a que se façam súplicas, orações, intercessões e se deem agradecidos com respeito a toda sorte de homens. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Paulo instou com as congregações para que orassem a favor dele e de seus colaboradores. Tiago fala sobre um justo, que pode ser qualquer pessoa na congregação, que tiver exercido fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo e que, portanto, é considerada justa perante Deus. Há o poder na oração. Ela consegue muitas coisas com Deus. Quem é justo à vista de Deus é aceito por Ele e as suas orações são ouvidas. O apóstolo Pedro disse: os olhos de Yahvé estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às súplicas deles. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. O apóstolo João descreve a eficácia da oração dizendo: esta é a confissão que temos nele, que, não importa que pecamos segundo a sua vontade, ele nos ouve.
ainda mais se soubermos que Ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos. Sabemos que havemos de ter as coisas pedidas, vista que as pedimos a Ele. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E que a oração a favor de um irmão pode significar vida para ele. É mostrado por João. Se alguém avistar seu irmão cometendo o pecado, que não incorre em morte, pedirá e ele lhe dará a vida. 1 de João, capítulo 5, versículo 16. Assim, qualquer pessoa na congregação, conforme diz João, alguém deve mostrar essa preocupação amorosa pelo errante, dirigindo-se a Deus em oração a favor dele. Tiago passa então a citar um poderoso exemplo da força da oração do justo, salientando que qualquer membro da congregação, em boa situação perante Deus, pode confiar na eficácia da sua oração. Também aquele que precisa da oração intercessória pode ter igual confiança. Meu irmão, minha irmã, trago um pensamento, pois já estamos chegando ao final deste quarto dia. Propósito em orações. Oração. Às vezes, estamos distantes do Senhor e até queremos nos aproximar outra vez, mas não encontramos força. Na verdade, sentimentos de vazio e tristeza tomam conta de nós. Quem sabe também um sentimento de culpa porque entendemos que estamos andando fora dos caminhos do Senhor. Nossa alma está doente e não sabemos onde encontrar a cura. Mas Tiago nos ensina que, ao confessarmos nossos pecados, somos curados. Este é um mistério que pertence a Deus, mas podemos entender que isso acontece porque trazemos à luz aquilo que está no oculto. Em outras palavras, ao confessarmos, estamos manifestando a Deus o nosso desejo de abandonar o pecado e reconhecendo que somente Ele é capaz de nos perdoar e curar. Feche os olhos. Vamos celebrar este rico dia, esta rica instrução e este rico ensinamentos vindas por parte do Senhor. Senhor Deus, prepara o momento certo, uma pessoa certa, que seja comprometida com a verdade e que faça a obra do Senhor com compromisso, para que eu possa confessar minha angústia e minhas necessidades. Prepara alguém que saiba ouvir, aconselhar e guardar segredos, pois eu preciso receber a cura do Senhor, meu Pai. Preciso encontrar descanso para o meu coração. Preciso do Seu Santo Espírito sobre mim, para que eu possa continuar te servindo e adorando cada dia mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Receba a paz, meu irmão, minha irmã. Esta palavra, creio que edificou a sua vida. Amém.